O assunto é mais simples do que parece. A ideia aqui é fazer uma diferenciação entre mindfulness e meditação. E vamos entender direitinho o que é uma coisa, o que é outra coisa. De cara, a gente já pode perceber o seguinte: o fato de mindfulness não ser chamado de meditação já é um sinal de que mindfulness e meditação são coisas diferentes. Se fossem iguais, não se usaria a palavra mindfulness, mas se usaria a própria palavra meditação. Parênteses aqui, eu sei que a palavra meditação é muito ruinzinha, né? Ela traz mais dificuldades do que clareza. Isso eu expliquei num outro vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês. De todo modo, é importante entender o que é o mindfulness, qual é a diferença em relação à meditação e, a partir daí, a gente consegue se situar em relação a essas práticas e escolher aquilo que for o mais apropriado. Quando a gente pesquisa o assunto, a gente se depara com muitas informações. Como a coisa se popularizou muito, existem muitas informações sobre mindfulness. A prática ganhou notoriedade, né, ganhou fama, acho que nos últimos 10 anos, talvez, né, que se começou a falar em mindfulness, embora não se trate de uma prática muito recente. Claro que é recente se a gente for analisar a história da meditação, né? Mas entre as modas recentes, talvez o mindfulness seja a mais recente. Quando a gente pesquisa o assunto, a gente se depara com a seguinte informação. Diz assim, né? Mindfulness é uma técnica de meditação que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos como parte de um programa de redução de estresse na Universidade de Massachusetts. Ela se baseia em preceitos budistas, porém vale ressaltar que não possui nenhum caráter religioso. O conceito central do mindfulness é direcionar nossa atenção plena para o momento presente, cultivando uma consciência plena de nossas experiências internas e externas, sem julgamentos ou distrações. Eu estou lendo aqui a reportagem, um trecho da reportagem da CNN. Então, se vocês acessam lá o site da CNN Brasil, está lá esse textinho resumindo o que é o mindfulness, ou seja, uma prática que foi criada nos Estados Unidos na década de 70 a partir de ensinamentos budistas, né? Ou seja, o budismo é uma tradição meditativa, uma tradição que tem a meditação como elemento central. E lá nos Estados Unidos desenvolveram uma prática que, enfim, que não era a meditação budista, mas tinha o propósito explícito de tornar a prática de meditação acessível a pessoas que, em princípio, não teriam interesse em meditação. Principalmente se a meditação fosse apresentada conectada com os cânones budistas, com os dogmas budistas, enfim, com preceitos religiosos. Isso é um reflexo, na verdade, de uma tendência que surgiu a partir da década de 50, principalmente, se firmou a partir da década de 60 e que se perpetua até os dias de hoje, que é a tendência de laicizar, né? Ou seja, de tornar laico, tornar laicas as práticas que vêm do Oriente, que vêm de tradições espirituais e religiosas do Oriente. O que aconteceu, por exemplo, com o yoga nas últimas 4, 5 décadas é um reflexo desse processo de laicização, ou seja, de desconexão de algumas práticas de seus princípios dogmáticos, espirituais, religiosos, filosóficos, de modo a tornar a coisa palatável para pessoas que, enfim, não têm interesse em nada relacionado à religião, à espiritualidade e que buscam apenas a prática por razões muito, eu não diria egoístas, mas por razões muito práticas, muito objetivas. Eu quero melhorar minha saúde física. E você vai e realiza aquela prática independentemente da ascendência hindu, budista, enfim, independentemente da história que aquele ensinamento tenha. Isso aconteceu também com a meditação e, como eu disse no comecinho, a principal expressão dessa transformação é o mindfulness.
Existem outras modalidades de práticas meditativas que se assemelham ao mindfulness, mas talvez a que tenha tido o maior êxito em relação à aceitação do público em geral tenha sido, de fato, o mindfulness. Quando a gente relê esse comecinho dessa reportagem do site, né, aquele trecho que eu li agora há pouco, fica muito claro que se trata desse processo de laicização. Ou seja, você pegar uma prática que nasceu dentro de um contexto filosófico, religioso, espiritual muito específico, esvaziar esses elementos, né? Ou seja, excluir esses elementos para construir uma disciplina meditativa, construir uma prática meditativa que possa ser aceito por pessoas que não têm interesse nesses preceitos filosóficos, religiosos, ou que às vezes até têm aversão a esses preceitos filosóficos e religiosos. Nesse sentido, é muito claro o que o mindfulness propõe, o que o mindfulness se propõe a fazer, a realizar na vida das pessoas. Isso está bastante claro. Um outro aspecto importante é o aspecto da prática. E aí, quando a gente vai se aprofundar em relação ao que é a prática do mindfulness, algumas coisas muito curiosas aparecem para a gente. Vou voltar à leitura da matéria da CNN Brasil. A técnica de mindfulness funciona através do direcionamento consciente da atenção para o momento presente, cultivando uma consciência plena e sem julgamentos. Parênteses aqui, quando vocês pesquisam mindfulness, vocês vão se deparar com algumas expressões recorrentes. Uma delas é atenção plena. Então, muitas pessoas traduzem mindfulness como atenção plena. Se a gente for fazer a tradução literal, né, mind é mente, fullness é plenitude ou completude, né? E se a gente juntar tudo, né, plenitude e mente, né, seria atenção plena ou consciência plena. Enfim, as expressões podem variar um pouquinho, mas a mais recorrente é atenção plena. Vamos voltar aqui à leitura do texto da CNN Brasil. O mindfulness, a prática do mindfulness, ou a técnica do mindfulness, geralmente envolve a prática regular e progressiva, começando com sessões mais curtas e gradualmente aumentando a duração. Com o tempo e a prática consistente, o objetivo é desenvolver uma maior habilidade em trazer a consciência plena para os diferentes aspectos da vida, cultivando uma mentalidade mais presente, aberta e compassiva. E aí, na sequência, a reportagem fala de técnicas de mindfulness, âncora visual, âncora auditiva, emoções, e depois fala de benefícios e etc. e pronto. É basicamente isso que traz a reportagem da CNN Brasil, que não é essencialmente diferente das reportagens que vocês podem encontrar em outros portais de notícias, de informação, inclusive em sites especializados em mindfulness, na própria Wikipédia. Enfim, são as informações básicas com as quais a gente se depara. O que fica muito claro lendo essa reportagem da CNN Brasil, e fica muito claro quando a gente se depara com outras fontes de informação, são algumas coisas muito, muito curiosas. Primeiro, mindfulness como uma prática de atenção plena e, consequentemente, como uma prática de concentração. Fixem essa palavra, porque essa palavra é que vai ser decisiva para a gente entender o mindfulness, em que medida o mindfulness é ou não meditação e em que medida se dá essa diferença entre as duas coisas. Né? Porque, como eu disse, existem diferenças. Mas quais são essas diferenças? Qual é o grau de intensidade dessas diferenças? Vamos tentar entender isso claramente. Nessa reportagem da CNN Brasil e em várias outras fontes de informação, fica evidente que mindfulness é essencialmente uma prática de concentração. Essa concentração ela vai se dar por meio de
vários elementos distintos, por exemplo, a observação de um objeto ou de uma imagem, ou seja, a concentração como exercício de foco visual. Você mantém o seu olhar fixo num certo objeto e não desvia o olhar daquele objeto. Essa é uma das práticas que constitui o mindfulness. Outra prática que constitui o mindfulness, a concentração no movimento respiratório. Então você estabelece um ritmo respiratório específico e mantém o seu foco mental, mantém a sua atenção, daí a ideia da atenção plena, você mantém a sua atenção conectada a esse movimento respiratório. Vamos supor que você assuma a respiração 5-5, né? 5 segundos para inspirar, 5 segundos para expirar. E você perpetua esse ritmo respiratório por, 5 minutos. Né? Então, isso é um exercício que constitui a prática do mindfulness. Outro exercício que faz parte da prática do mindfulness, você observar as suas próprias emoções, você se tornar capaz de perceber as suas reações emocionais, os pensamentos que surgem diante de certas situações. Isso também ajuda você a desenvolver a consciência plena, exercício de observação das emoções. Lembrando que as emoções são uma categoria de pensamento, uma categoria de movimento mental. Então, esta seria a essência do mindfulness em termos práticos. Atenção plena, né, consciência plena em relação a elementos externos ou internos, ao ponto de você se tornar capaz de observar e manter o foco de observação em relação a esses objetos. Sejam objetos externos, como por exemplo uma imagem, né, um objeto que você observa, a chama de uma vela. Existe um exercício muito conhecido que consiste em você acender uma vela, deixar diante de você uns 40 centímetros, 50 centímetros e permanecer ali observando a chama daquela vela e não desviar o olhar, não desviar a sua atenção da chama da vela. Depois, atenção ao fluxo respiratório, depois, atenção ao fluxo de pensamentos, principalmente aqueles relacionados às emoções. Então, isso, em linhas gerais, são práticas do mindfulness. À medida que você vai perpetuando isso, você vai intensificando a sua prática de mindfulness. Existe a explicação de que cada uma dessas práticas traz benefícios, né? Então, à medida que você se torna capaz de manter o foco, manter a concentração em um objeto externo ou interno, você também se torna capaz de produzir estabilidade mental. E a estabilidade mental, ela vai ter reflexos muito importantes na saúde física, mental / emocional. Então, a pessoa vai se tornar mais tranquila, menos ansiosa. Ela tende a desenvolver a atenção, inclusive em nível intelectual, ou seja, ela se torna mais lúcida em relação ao fluxo de pensamentos e, consequentemente, vai conseguir realizar melhor tarefas que exigem o intelecto, o raciocínio, né? O raciocínio lógico, por exemplo. Então, e isso, de um modo geral, vai melhorar o desempenho dessa pessoa no trabalho, nos estudos. Esses são os benefícios mais comuns. Em outros aspectos, é normal, né, haver benefícios no sono, na saúde física. Né? Então, muitos desses benefícios também estão relacionados ao mindfulness. Agora, que relação tem isso tudo com meditação? Como eu já disse em outro vídeo, que está aí na descrição para vocês, meditação é uma palavra muito ruim. A palavra que melhor expressa o que é a meditação, no seu sentido mais completo, é samyama, como eu explico lá naquele outro vídeo. E se a gente comparar mindfulness com o samyama, a gente vai entender que
quase tudo que é proposto no Mindfulness tem relação quase que direta com o primeiro estágio da meditação. O primeiro estágio do Samyama, que é a concentração, que os hindus chamavam de dharana. Chama-se até hoje, né? Então, é a prática de concentração. Essencialmente, mindfulness é concentração. Prática de concentração. Isso é o primeiro estágio do Samyama, ou meditação, como queiram chamar. Se a gente for resumir essa comparação, eu não pretendo entrar em detalhes em relação ao que é dharana, né? O que é esse primeiro estágio da meditação. Tem outros vídeos meus que falam disso. Mas se a gente colocar na mesa, né, o dharana, que é o primeiro estágio da meditação, o primeiro estágio de Samyama, e o mindfulness, a gente vai encontrar quase que uma plena identidade. Porque quase todos os exercícios que são propostos pelos grandes meditadores da história da civilização, como o dharana, como a prática de concentração, são os exercícios que são propostos pelos desenvolvedores, pelos instrutores de mindfulness, como, por exemplo, a observação da chama de uma vela, observação da respiração, observação dos pensamentos. São práticas de concentração. Você direciona a sua atenção visual, a sua atenção sensorial, a sua atenção mental a um objeto e mantém a sua atenção direcionada para aquele objeto. Isso é concentração em linhas gerais. Esse é o primeiro estágio da meditação. E esse é o mindfulness. Mindfulness é basicamente isso, o exercício da concentração. É possível fazer uma analogia também em relação à prática de observação das emoções e aquilo que no yoga se chama de Kama Darshan. Kama Darshan, essa expressão em sânscrito, significa a observação das emoções, que é um elemento de uma prática um pouco mais profunda chamada de Sarva Darshan, que é a prática de auto-observação que se realiza a todo momento, né? Pelo menos os yogis, né? Que são os, digamos assim, os fundadores da meditação, os criadores da meditação, eles ensinam, né? Você deve realizar a auto-observação o tempo todo. Então, auto-observação das emoções, que eles chamam de Kama Darshan, faz parte de Sarva Darshan, que é auto-observação plena, né, de tudo aquilo que você costuma chamar de você mesmo, de eu, no caso. Existe uma parte do mindfulness que propõe a observação das emoções que tem uma semelhança muito grande com essa prática chamada de Kama Darshan, dentro do yoga, que é a observação das emoções, das próprias emoções. Mas é claro que isso é proposto no Mindfulness de uma forma bastante despretensiosa, né? Sem o entendimento do Sarva Darshan, sem o entendimento da observação plena, né? Da auto-observação plena, e, logicamente, sem estar inserido numa disciplina que tem como objetivo explícito levar à libertação, né? Aquilo que os budistas chamam de nirvana ou samadhi, né? Ou seja, você se libertar de todo o sofrimento e, enfim, atingir a iluminação. Isso, obviamente, não é dado no Mindfulness. Em linhas gerais, são essas as diferenças que a gente vê entre Mindfulness e meditação. Para resumir a coisa, fica claro que Mindfulness não é meditação. A meditação é algo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais completo, e para entender inteiramente o que é a meditação, além de eu recomendar o meu curso completo de meditação em 5 módulos, eu recomendo que você estude o assunto, começando pelo conhecimento que foi estabelecido pelos criadores da meditação, que são lá os primeiros rishis, os primeiros yogis na Índia, e a partir daí é que a prática da meditação foi se espalhando pelo mundo, né?
ao ponto de se tornar o cerne, né, de várias tradições, como, por exemplo, o Zen budismo. Então, entenda que a meditação é algo muito mais completo, muito mais complexo do que o mindfulness. Porém, o mindfulness, como eu disse lá no começo, ele se propõe a ser um meio das pessoas se aproximarem da meditação, ou seja, pode ser uma porta, uma ponte para a meditação, ou pode ser apenas uma forma das pessoas colherem um pouquinho dos benefícios da própria prática da meditação. Embora não seja uma prática de meditação no sentido mais completo da palavra, pode ser uma ponte para a meditação, pode ser uma forma de algumas pessoas encontrarem algum alívio para os seus sofrimentos físicos, mentais, emocionais. Assim é o mindfulness. Não sei se ficou claro, né, a diferença entre mindfulness e meditação. Se houver qualquer dúvida, deixe um comentário. Eu vou responder todos os comentários. E para quem quiser se aprofundar no assunto, dê uma olhadinha também no meu curso completo de meditação em 5 módulos. Obrigado e até a próxima.